início até o final e você entenderá o que eu quero transmitir através dessa palavra. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada será citado aqui e você vai fazer a sua análise. Eu sou o pastor Paulo Apóstolo Silva. Deixe o seu like, compartilhe essa live. Se não inscrito, se inscreva nesse canal e nos ajude no engajamento do canal, para que o YouTube entenda que nós estamos tendo aproveitamento no nosso engajamento. Será muito importante para nós você deixar o seu like, viu? Um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada é João 14, que diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." É libertador você ter conhecimento. É libertador você ter conhecimento de causa. É libertador você saber falar com precisão daquilo que você realmente estudou, daquilo que teoricamente você conheceu na prática. Quando Jesus Cristo ele escreveu esse texto, ele estava falando simplesmente para os seus discípulos sobre a sua ida e o seu retorno. E escatologicamente falando, essa ciência que estuda os acontecimentos do fim estava ali tão intensamente dita pelo Cristo que, para quem começa a ler e entender o que o Espírito Santo quer falar através dessa palavra, traz para a pessoa um alívio muito grande. Por quê? Porque você começa a ter a necessidade de conhecer a esse Jesus Cristo, que ele dá 3 adjetivos que o trará, 3 qualidades que o trará, o aproximará da eternidade e consecutivamente o aproximará dele. Ele disse: "Conhecereis a verdade." Jesus nunca fez apologia à falta do conhecimento. As pessoas elas perecem por não estudarem, as pessoas perecem por não conhecerem. A grande mazela da sociedade é porque nós queremos falar sobre assuntos que nós, com precisão, não temos ciência do que estamos falando. E eu quero falar para você uma coisa. Jesus, ele trouxe a palavra exclusiva. Ele foi exclusivamente taxativo, dizendo: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim." Conhecer a verdade de Cristo não é conhecer o Cristo que está ali pintado num quadro, não criticando quem expõe a sua fé em um quadro, em um terço, mas já falando que Jesus é muito mais do que aquele figurativo. Jesus, ele é alguém que morreu e ressuscitou ao 3º dia, e isso não é mentira, isso é uma verdade, porque todos nós que somos cristãos sentimos a presença viva e eficaz do Cristo. Por quê? Porque Jesus ele fez uma transformação na vida dessa pessoa que está falando com você. Jesus fez uma transformação tão tremenda, tão grande, que eu quero expor para você a experiência que eu tenho. E falar da experiência que você tem é falar de verdade. Falar da experiência que o outro tem é muito bom, mas falar da experiência que você tem é uma verdade completamente diferente. Jesus quer que você o conheça. Por que Jesus quer que você o conheça? Porque o fim está chegando. Todos os acontecimentos, todos os indícios mostram que o fim está próximo. As pessoas já não respeitam umas às outras. É pai contra filho, irmão contra irmão, nação contra nação, reino contra reino.
entendeu? Existem camadas territoriais, existem questões espirituais, as pessoas, algumas delas já não acreditam em Deus e muito menos em Cristo. Algumas pessoas acreditam que Jesus seja uma mitologia. E eu preciso, dentro desse vídeo, dizer para você o seguinte, que Cristo, ele é a verdade. A verdade está na palavra de Deus. Se você quer realmente entender e ter mudado todo o processo da sua vida, você vai ter que entrar num processo de desconstrução. De desconstrução, mas de processo de desconstrução verdadeiro e não falso. Porque o processo de desconstrução apregoado aí por esses artistas seculares é um processo que não inclui a Bíblia. E o processo de desconstrução que inclui a Bíblia vai te mostrando que você tem que adorar um só Deus, que você tem que ter opinião formada sobre questões de sexualidade, que você tem que ter formado questões sobre opiniões sobre religiosidade, que você precisa entender que não existe verdade em outro, por mais que a história de Buda, Kardec, Aristóteles e outros, Maomé e outros, eles tenha sido uma história muito linda, muito bonita, muito transformadora para algumas pessoas, não foi o suficiente. O suficiente é a verdade. A verdade, o conhecimento, o acesso a você conhecer com propriedade as disciplinas que trazem a Bíblia, faz com que você se sinta apropriado para falar, para conversar, para dizer que salvação somente em Cristo Jesus. E eu estou aqui hoje para te dizer o seguinte: existe por aí um segmento que já não acredita na promessa de João 14, que diz que Jesus dizendo que ele iria ao Pai, mas ele retornaria, e se ele voltasse, nos levaria para ele mesmo, para que onde ele estivéssemos nós também. Isso não é um mero fanatismo, isso é uma verdade. E você só vai entender o dia que você tiver uma experiência verdadeira com ele. Não é frequentar um núcleo religioso, é entender que salvação somente em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, eu declaro a bênção de Deus, Senhor, sobre a vida de cada um desses que ouviu, e que essa palavra, que é a verdade, seja transformadora na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz de Deus. Nós temos as nossas lives, nos acompanhe nas lives. A partir de então, nós vamos nos programar para fazer lives de oração sempre, um horário certo. Faremos campanhas de oração e eu quero contar com você. Amém? Fique na paz do nosso Deus.